Começou, né? Começou. O Supremo Tribunal Federal, primeira turma do Supremo Tribunal Federal, aceitou a denúncia contra Jair Bolsonaro e outras pessoas. Não interessa é Jair Bolsonaro. Aceitar a denúncia, e hoje eu queria fazer um passeio pelo significado desse momento. Aceitar a denúncia não pode ser confundida com condenação. Ah, mas o Bolsonaro será condenado. Eu também acho que será condenado. Mas eu acho, você pode não achar, o outro pode achar, não importa. Mas aceitar a denúncia é uma análise da denúncia. Os juízes estão encarregados de entender se a denúncia é bem feita ou mal feita. Quando eu digo bem feita, é se ela atende formalmente aquilo que está previsto. Não é para fazer, esse Bolsonaro está enrolado. Não é isso. A denúncia é o seguinte, ela é inepta, ela é inconsistente ou ela é consistente? Ela não pode ser inepta. Ela descreve os fatos criminosos. Ela aponta, classifica os crimes. Aponta indícios de materialidade. Tem ali algo para a gente discutir? É suficiente para a gente poder discutir em torno daquilo, ou com base naquilo, o que aqueles personagens fizeram naqueles crimes? É isso. Se ali, não é para dizer, puxa vida, hein? Pô, esse Paulo Guanin é bom, hein? Ele mandou ver, que denúncia bem feita, mal feita. Não é isso. Não é isso. Pode ser bem feita, pode ser mequetrefe, não pode ser inepta. Denúncia inepta é aquela que não atende, não cumpre aquilo que está previsto. Então é uma análise formal da denúncia e nessa análise todos os personagens citados, Jair Bolsonaro e mais 7, se tornam réus. É uma etapa. Então, aceitei a denúncia, ele vira réu. Portanto, a partir desse momento, Jair Bolsonaro é réu de uma ação penal. Uma ação penal que, pela gravidade, é uma coisa inédita. A gente já teve governante acusado de crime, né? Fernando Collor, Dilma Rousseff, Lula. Mas há uma novidade, que é o tipo de crime com a autoria. Quer dizer, um autor de um crime são denúncias de abolição violenta ao Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e outros, né? Depredação, uma série de coisas ali que são listados contra o Jair Bolsonaro. Então, é uma coisa muito original, pela gravidade das acusações, pelo personagem envolvido, pela fulanização. Não tem algo, a gente não pode dizer que isso é algo formal, mas veja, quando você, em ações penais normalmente, talvez só na Lava Jato, você teve a figura do Sérgio Moro como apontado individualmente, o fulano, o RG, o CPF do juiz. Aqui a gente tem Alexandre de Moraes. Então a gente fica falando do Alexandre de Moraes, a gente fica falando do Jair Bolsonaro e o Alexandre de Moraes o tempo inteiro. Ontem o Jair Bolsonaro deu uma entrevista e em vários momentos ele citava Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes. Então essa fulanização também é uma novidade. Pela responsabilidade que os juízes têm com a análise dos crimes que não aparecem costumeiramente nos tribunais. Quando você lembra de ter visto pessoas sendo acusadas de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe? Quando? Só nesse episódio agora. Não tem isso. Então, é uma discussão que envolve uma jurisprudência nova, uma discussão nova. Certas analogias que a gente pode fazer, muitas vezes não se encaixam. Puxa vida, mas ontem a gente conversava com o professor da Universidade Federal, Gustavo Sampaio, fluminense, Gustavo Sampaio, e ele dizia, muitos professores, muitos juristas, muitos professores de direito acham que a abolição violenta do Estado Democrático de Direito é uma forma de obter de chegar ao golpe de Estado, de forma que um crime deveria estar contido no outro, de alguma forma, né? Não que ele afirme isso, mas muitos pensam assim.
No Supremo a gente viu que não. Então, a forma de lidar com esses crimes já é uma coisa diferente. Quer dizer, a importância do personagem não é só um ex-presidente, né? A Dilma Rousseff era uma presidente, mas ela não tem nenhuma importância, ela está no banco do BRICS. Quem é que está preocupado com a Dilma Rousseff? O próprio Fernando Collor, que quando surgiu, apareceu como um possível líder da direita, não se firmou como um líder da direita. Ele não era, se firmou como um personagem exótico, né? Um camarada que, numa das buscas e apreensões, a Polícia Federal encontrou dezenas de carros, e aquilo parecia uma cornucópia de carros saindo, Ferrari, Lamborghini, Maserati, sei lá eu, tudo do estacionamento dele. Então, é o ex-presidente que está sendo julgado e o líder político mais expressivo que a direita produziu em décadas. Então é um personagem da maior importância. E ele é acusado não de corrupção, ele é acusado de um crime muito complicado, de tentativa de golpe de Estado. É muito mais grave, é muito complicado. Pela mobilização popular, não é um crime analisado de forma indiferente. Há uma mobilização, aliás, ontem foi um dia engraçado, porque ontem foi um dia em que o Supremo discutiu isso e foi um dia em que a gente discutiu o 4-1, né? Teve mais discussão sobre o Bolsonaro do que sobre o 4-1. De certa maneira, o 4-1 na Argentina foi menos importante do que o Bolsonaro, ou tão importante. Pô, a seleção brasileira tomou um couro da Argentina e tem um julgamento político em Brasília. O julgamento político em Brasília ganhou um espaço tão grande quanto ou maior. Por quê? É um assunto mais importante. Por quê? Porque o Bolsonaro é mais importante. O crime também. Tem também a imagem do Supremo sendo analisada, o papel do Supremo de ser intolerante com os crimes e, ao mesmo tempo, razoável na aplicação das leis. Ele tem que ser razoável na aplicação das leis. Todas as pessoas acusadas dos mesmos crimes, e aquela cabeleireira Débora é acusada dos mesmos crimes de Jair Bolsonaro, todas as pessoas devem receber a mesma pena ou não, né? É um negócio muito complicado. E aí, a questão é que, na discussão jurídica, nada pode ser aceito de maneira simples. Por exemplo, falsificar um documento público é um crime. Quem comete esse crime pode se pegar de 2 a 6 anos. Por exemplo, você vai lá e falsifica um documento público qualquer para obter uma aposentadoria, para entrar numa balada, falsifica o RG. Estelionato também é um crime, que tem uma pena de 1 a 5 anos. Então você, por exemplo, pega uma nota fiscal fraudulenta, falsificou o documento público, para tentar entrar num programa do governo ou ter um benefício tributário qualquer do governo, que é um estelionato. Ou você falsifica a sua identidade, que é falsificação de documento público, para poder, por exemplo, retirar a aposentadoria de uma outra pessoa, que é um estelionato. Quando uma pessoa comete uma falsificação, é uma pena. Quando uma pessoa comete um estelionato, é outra pena. Mas e quando ela comete falsificação e estelionato ao mesmo tempo? Ao mesmo tempo não, no mesmo ato. Ou seja, eu vou lá, falsifico um RG para entrar na balada. Eu vou lá, falsifico um documento público para obter um ganho num programa do governo ou receber algum dinheiro. Quando você comete uma fraude desse tipo, quando você, por exemplo, comete uma fraude, você precisa olhar os fatos para poder saber como resolver. Por exemplo, se uma pessoa cometeu uma falsificação num dia, cometeu um estelionato num outro dia, e a falsificação e estelionato não são atos associados, eu falsifiquei um documento, mas eu cometi um estelionato de outra forma, eu posso ser julgado por 2 crimes, somam-se as penas. Mas se, por exemplo, como eu disse, eu falsifiquei uma nota fiscal para entrar num programa do governo, eu cometi falsificação de documento público e estelionato, eu vou ser julgado junto. Eu somo as penas ou eu pego e digo, não, ele falsificou para cometer o estelionato. Então,
A gente pega o crime mais grave, que pode ser o estelionato, e aplica um adicional naquela pena. Hoje em dia tem jurisprudência para isso na justiça. Ainda assim, tem juiz que entende que você tem que pegar o crime mais grave e adicionar alguma coisa, e eles nem sabem qual dos dois é mais grave. Tem gente que acha que em algumas circunstâncias o mais grave é a falsificação, tem gente que acha que em algumas circunstâncias o mais grave é o estelionato, e tem gente que ainda acha que tem que somar os dois. Se você somar os dois, vamos imaginar que uma pessoa pegue uma pena mínima de estelionato, é de 2 a 6 anos, pegue ali, de falsificação, né? Pega de 2 a 6 anos, pega 3 anos e meio. E estelionato, que é de 1 a 5, pega 1 ano e meio, então ele pegaria 5 anos. Se você, no entanto, aplicar no outro sistema, em que você pega uma pena e dá um adicional, ele pode ficar 2 anos de cadeia, 2 contra 5. Mas para isso, como eu falei, tem uma grande discussão já feita quando é falsificação e estelionato. Mas e quando é atentado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e tentativa de golpe? Não tem. Não tem. Então, alguns defendem a tese de que você não deve somar as penas, outros entendem que você deve somar as penas. Então, essa vai ser uma das grandes discussões no Supremo Tribunal Federal. Somar ou não somar penas? Como é que é? Como é que se resolve uma discussão dessa? Essa é uma discussão muito importante. Vai estar em tela, vai estar lá. Porque quando a Débora toma os 2, a pena dela sobe para burro. Se ela toma só 1 e tem um aumentozinho da pena pelo envolvimento do outro, vai mudar completamente. Outra discussão que vai dar o que falar. Todos eram parte de um grupo? Se todos eram parte do grupo e Jair Bolsonaro era o líder desse grupo, todos os crimes encontrados vão ser atribuídos a todos. Por isso que Bolsonaro está lá com dano qualificado ao patrimônio público, deterioração do patrimônio tombado, mesmo estando nos Estados Unidos no 8 de janeiro, porque dizem, não, a tentativa de golpe de Estado e a tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito começou muito antes, que é o que diz a denúncia, termina no 8 de janeiro, quando as coisas fracassaram, ou seja, as pessoas só agiram desse jeito porque ele era o líder disso tudo, então ele tem que responder sobre tudo. E aí é uma discussão também complicada sobre as atribuições, que envolve a Débora, por exemplo. Ah, mas ela só pichou a estátua. Vamos para um exemplo muito concreto. Eu, o Sandro, a Débora e mais alguém, 4, resolvemos cometer um crime. A gente resolve assaltar um banco. Os 3 entram no banco, eu fico do lado de fora e a minha tarefa é ficar observando se a polícia vem ou não vem. E se a polícia aparecer, eu vou lá e aceno um isqueiro. Pá. Se a polícia não aparecer, eu não faço nada. Aí a polícia aparece, eu aceno um isqueiro. Todo mundo é preso e o meu advogado diz que eu não posso pegar a pena de crime de roubo a banco ou tentativa de roubo a banco porque eu só acendi um isqueiro. Sim, mas todos parte do mesmo grupo. E aí a denúncia diz que Débora era parte do grupo. A defesa diz que não, que ela só acendeu o isqueiro, que ela só pintou com o batom. Isso o Luiz Fux levantou. Ele levantou. E aí tem um negócio delicado que é o princípio da razoabilidade. Você pode encontrar alguém que em tese que na prática você poderia atribuir esses crimes todos. Não, eu posso atribuir. Posso. Tanto pode que eles estão atribuindo, tanto pode que as pessoas estão pegando 17 anos, 14 anos, 15 anos. Pode. Os ministros do Supremo podem fazer isso. Mas é razoável fazer isso? É razoável? Quer dizer, será que uma das tarefas do Supremo, principalmente do Supremo, não é evitar o excesso, ao mesmo tempo em que não estimula a impunidade e passa a impressão de que vale tudo no Brasil? Todos devem ser punidos do mesmo jeito, com a mesma quantidade de anos de punição? Isso tudo vai estar em discussão.
O que é muito, muito, muito interessante e torna esse caso extraordinário. Os crimes devem ser olhados de forma complementar e dessa forma a pena só vai ter um adicional e pega o crime mais grave, ou a gente soma. Mesmo que eu não estivesse ali, mesmo que eu não tenha feito tudo, sou parte do todo, aí o batom não é desculpa. Não, aí o batom resolve para reduzir a punição. E o que vale de argumento do batom para Débora, vale de argumento para o Bolsonaro, dizendo que ele não estava ali também. Então, se valer para Débora o argumento de que era só o batom, vale para ele que ele estava nos Estados Unidos também, porque ele não estava ali. Ele está ainda mais protegido que a Débora. Percebe como é tudo muito delicado? Percebe como o que a gente vai acompanhar é um caso único? É uma aula de direito, é uma grande discussão sobre o direito. É uma grande discussão política, é uma grande discussão institucional também. O Supremo tem que sair desse processo íntegro, tem que sair desse processo sem que pareça que ele pesou a mão por vingança, sem que alguém possa dizer que houve arbitrariedade. E o Fux, ao levantar isso, levantou uma boa discussão, que o próprio Alexandre de Moraes disse, olha, a gente não pode discordar aqui sobre os fatos. Quer dizer, os fatos a gente tem que aceitar que eles aconteceram. Em torno dos fatos a gente pode mudar a dosimetria. Então, precisa ter uma pacificação primeiro dos fatos. Esses fatos aconteceram ou tem uma loucura ali em algum ponto? Se aconteceram, vamos para a segunda etapa. Qual é a punição justa, numa dose razoável, para que a gente não cometa excessos e também não deixe ninguém livre? Essa vai ser a discussão que a gente vai acompanhar, uma discussão muito importante com o Supremo que a gente tem, com o Supremo que a gente montou e que a gente vai ver agora realizando um grande julgamento. Ele é maior e mais importante que o julgamento do Mensalão. Ele é maior e mais importante que o julgamento do Petrolão. Não pelas consequências pecuniárias, porque a gente entende que a gente viu ali no Petrolão e no Mensalão a quadrilha, né, em ação, roubando dinheiro numa quantidade assombrosa. Não é disso que eu estou falando. É que aqui a gente está envolvendo as questões mais essenciais do direito. Algumas se faziam presentes ali, porque pessoas, por exemplo, Sandro, que cometeram o crime de corrupção e receberam à vista a propina, foram condenadas por um crime de corrupção. Outro que recebeu a prazo o mesmo valor em 10 parcelas foi condenado 10 vezes pelo crime de corrupção. Teve casos assim. Ou seja, eu fiz a mesma coisa que o outro, só que o outro recebeu à vista e eu recebi a prazo. Por que eu pego 10 vezes a pena? É a história da razoabilidade, que tem que estar na pauta. Então nós vamos acompanhar isso e vai ser incrível e a gente vai discutindo isso aqui. Eu não sei se você concorda ou discorda com esse ponto de vista, mas é como eu enxergo essa história.